Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Matemática Fácil. Nós iremos para a nossa terceira aula, onde eu estou falando sobre divisão de polinômio por polinômio. Bibliografia, Luiz Roberto Dante, Projeto Telares. Vamos lá. Vamos para as atividades. Primeira questão. Qual é o polinômio que multiplicado por 3x² menos 7 dá 15x³ menos 6x² menos 35x mais 14. Observe que esse polinômio é de 4 termos, representa o resultado da multiplicação, neste caso ele é o produto. 3x² menos 7 é um dos fatores. E o polinômio que nós estamos procurando é o segundo fator. O que é que nós iremos fazer para descobrir esse polinômio que está faltando? Você vai pegar esse polinômio de 4 termos, que é o produto, e vai dividir pelo polinômio de 2 termos, que é o binômio. Nesse caso aí é 3x² menos 7. Então, vamos efetuar a divisão aí. De 15x³ menos 6x² menos 35x mais 14. Neste caso, o produto passa a ser o dividendo. Olha só, antes de você efetuar essa divisão, você tem que observar se os termos estão em ordem decrescente em relação ao grau. E como é que eu vou saber se eles estão em ordem decrescente em relação ao grau? Lembrando que o grau de um monômio é determinado pelo expoente de sua parte literal. Então, vamos olhar as partes literais que você tem aí nesse polinômio. As partes literais são eles: x², x², x elevado a 1, e aqui o 14 não possui parte literal, então tem grau 0. Então, veja só que eles estão em ordem decrescente em relação ao grau. Quem determina o grau são os expoentes da parte literal. Então, aqui eu tenho grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Estão ordenados em ordem decrescente. Vamos observar aqui o divisor, que no caso aí é o 3x² menos 7. Veja que começa com 3x², a parte literal é x², o expoente dele é 2, logo é do segundo grau. E termina com 7, menos 7, não possui parte literal, portanto o grau é 0, também está em ordem decrescente em relação ao grau. Como é que nós iremos descobrir o quociente? Você vai pegar o termo de maior grau do dividendo, que no caso aí é 15x², e vai dividir pelo termo de maior grau do divisor, que é 3x². Por isso que é importante que eles venham ordenados em relação ao grau em ordem decrescente. Então, vamos efetuar a divisão e vamos descobrir o quociente. Então, você vai pegar 15x³ dividir por 3x². Vai dividir coeficiente por coeficiente. No caso, aí vai dividir 15 por 3, que são os coeficientes. Vai dar 5. E vai dividir parte literal por parte literal. x² dividido por x². Neste caso, vai dar divisão de potência de mesma base. Você vai repetir a base que é x e vai subtrair os expoentes, 3 e 2. Subtraindo 3 por 2 dá 1. Quando o expoente for 1, não precisamos escrever. Portanto, ficou 5x, que é o quociente. Vamos trazer 5x aqui para colocar abaixo de 3x² menos 7. Você vai pegar o quociente, que é 5x, e vai multiplicar agora os dois termos do divisor, que são eles 3x² menos 7. Então, vamos trazer para cá. 5x vai multiplicar 3x² menos 7. Por que eu coloquei 3x² menos 7 entre parênteses? Porque é um binômio e, neste caso, eu vou precisar utilizar a propriedade distributiva. O 5x vai multiplicar o 3x² e depois multiplica o menos 7. Então, vamos efetuar a multiplicação. 5x vezes 3x². Multiplicar coeficiente por coeficiente. 5 vezes 3, que vai dar 15. Depois, parte literal por parte literal, ou seja, x elevado a 1 vezes x elevado a 2. Na multiplicação de potência de mesma base, você deve somar os expoentes. Se eu tenho x elevado a 1 e tenho x elevado a 2, somando os expoentes vai dar x elevado a 3. Agora, 5x vezes 7, menos 7. O mais do 5 com menos do 7, você vai ter aí menos. Quando você fizer 5 vezes 7, vai dar 35. Como o 7 não tem parte literal, você vai repetir a parte literal do 5, que é x. Então, você vai ter aí 35x. Vamos pegar o resultado dessa multiplicação e vamos trazer aqui, acompanhe o mouse, para o dividendo. Você vai pegar aqui ó, o 15x³ da multiplicação, e vai colocar abaixo de 15x³ do dividendo. Por quê? Porque tem a mesma parte literal que é x². É termo semelhante abaixo de termo semelhante. Lembrando que esse 15 aqui, ó, que está indicado pela seta,
ele está positivo. Quando ele chegar aqui no dividendo, ele chega com a operação inversa, tem que vir sempre com sinal oposto. Vai chegar aí menos 15. Então, você vai ter aí menos 15x ao cubo. Vamos pegar agora o menos 35x, que tem a mesma parte literal aqui no dividendo, que é menos 35x também. Ambos têm a mesma parte literal, que é x. Então, são semelhantes. Vamos colocar um abaixo do outro. Vamos pegar o 35x aqui, ó, da multiplicação. Quando ele chegar aqui no dividendo, ele vai chegar com o sinal oposto, vai chegar mais 35x, tá certo? Agora, vamos fazer a redução dos termos semelhantes. Olha, se eu tenho mais 15 e menos 15, sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. Se eu subtrair, vai dar zero, então é só cancelar. Eu tenho aqui menos 35 mais 35, sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. Como ambos têm o mesmo valor absoluto e sinais opostos, não, nesse caso vai dar zero, é só cancelar. O que é que eu vou fazer com menos 6x ao quadrado e mais 14? Você vai repeti-los. Agora, observe que o termo de maior grau do dividendo é menos 6x ao quadrado. Veja que o grau dele é 2, porque a parte literal tem expoente 2. E o termo de maior grau do divisor é 3x ao quadrado. Veja que ambos têm a mesma parte literal, x ao quadrado e x ao quadrado. Significa que o grau é o mesmo para os dois. Se ambos têm o mesmo grau, isso significa que a divisão continuará. Eu só pararia a divisão se o grau do dividendo, que no caso aqui é menos 6x ao quadrado, fosse menor que o grau do divisor, que no caso aqui é 3x ao quadrado. Mas como são iguais, a divisão continua. Vamos descobrir agora o segundo termo do quociente. Vamos lá. Pegando menos 6x ao quadrado e vamos dividir por 3x ao quadrado. Lembrando a vocês que na divisão de monômio por monômio que possuam fatores iguais, você pode cancelar os fatores e dividir o que restar. Os fatores iguais aí são eles, x ao quadrado e x ao quadrado que eu estou cancelando. Dividindo menos 6 por 3, menos por mais dá menos, 6 dividido por 3 dá 2. Então, você vai ter aí menos 2 no quociente. Vamos trazer aqui o menos 2 para o quociente. Você vai pegar esse menos 2 do quociente e vai multiplicar agora, tá? O menos 2 do quociente, vai multiplicar os dois termos que estão no divisor, que é 3x ao quadrado menos 7. Está aqui indicado já, menos 2 vezes 3x ao quadrado menos 7. Lembrando que eu coloquei entre parênteses, porque é um binômio. Por meio da propriedade distributiva, eu vou eliminar o parênteses. O menos 2 que está fora do parênteses vai multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses. Então, menos 2 vezes 3x ao quadrado. Perceba que o menos 2 não possui parte literal. Isso quer dizer que no resultado da multiplicação, x ao quadrado será repetido. O menos do 2 com mais do 3 vai dar menos. Quando você fizer 2 vezes 3 dá 6, dá menos 6x ao quadrado. Agora, você vai multiplicar menos 2 vezes menos 7. O menos do 2 com menos do 7 dá mais. Então, você vai ter 2 vezes 7, 14. Ok? Vamos pegar o resultado dessa multiplicação, que é menos 6x ao quadrado mais 14, e vamos trazer aqui para o dividendo, lembrando que você tem que mudar o sinal dos termos que você obteve na multiplicação, quando estiver trazendo para o dividendo, para colocar termo semelhante abaixo de termo semelhante. Você tem aqui menos 6x ao quadrado mais 14. Quando eu trouxer aqui para o dividendo, eles chegarão com os sinais opostos. Vai chegar mais 6x ao quadrado e menos 14. Então, vamos lá. Observa aqui, ó. Mais 6x ao quadrado menos 14. Termo semelhante abaixo de termo semelhante. Veja que eu tenho aqui, ó, menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado. São opostos, então são simétricos. Neste caso, quando eu subtrair, vai dar zero, então cancela. Se eu tenho mais 14 menos 14, quando eu subtrair, vai dar zero, porque tem sinais diferentes. Então, cancela também. Logo, o resto da divisão foi zero. Eu quero o polinômio. Qual é o polinômio, né? Que multiplicado por 3x ao quadrado menos 7 deu como resultado 15x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 35x mais 14. Que polinômio é esse? 5x menos 2, que é o polinômio que está no quociente. Então, o resultado aí, como resposta, nós temos o polinômio menos 5x, o polinômio 5x menos 2. Ok, pessoal? Vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão. Qual é o polinômio que é dividido por
x menos 7 dá quociente x² menos 4x mais 9 e resta o 5. Observe que x menos 7, aí, neste caso, ele é o divisor. Tá? O quociente é x² menos 4x mais 9. Eu estou destacando aqui os termos da divisão. E temos o resto aí, que é 5. Veja que ele me deu o divisor, me deu o quociente, me deu o resto, está faltando quem? Está faltando aí o dividendo. Então, vamos organizar aqui na divisão cada termo desse. Dividendo, temos aí divisor, quociente e resto. Olha só, se eu quero saber qual é o dividendo, como é que eu vou descobrir isso? Você pega o quociente, multiplica o divisor e soma com o resto. Então, dividendo é quociente vezes divisor mais resto. No caso da multiplicação do quociente pelo divisor, tanto faz você multiplicar divisor por quociente ou quociente vezes divisor. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Portanto, eu vou escrever dessa forma, para descobrir o dividendo. Divisor vezes quociente, somado com o resto, nós teremos aí o dividendo. Vamos substituir aí a palavra divisor por x menos 7. Como é um binômio, eu vou colocar entre parênteses, porque temos aí uma multiplicação para efetuar. Vamos substituir a palavra quociente pelo trinômio x² menos 4x mais 9, também entre parênteses. Mais o resto, que é um termo independente, que é o 5, não precisa de parênteses, fica fora do parênteses. Agora, o que é que nós iremos fazer? Vamos efetuar essa multiplicação desse binômio por esse trinômio e vamos somar com o resto, que é 5. Neste caso, cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos do segundo parênteses. Você vai multiplicar x elevado a 1 por x elevado a 2, é só somar os expoentes, ficando aí x elevado a 3. Você vai pegar x elevado a 1 vezes menos 4x. O mais do x com menos do 4 dá menos. Quando você fizer x elevado a 1 vezes 4x, não esqueça que o coeficiente aqui é 1. 1 vezes 4, 4. Quando fizer x elevado a 1 vezes x elevado a 1, soma os expoentes, ficando x elevado a 2. Aí vem agora x vezes 9. O mais do x com mais do 9 dá mais. X vezes 9 vai dar 9x. Vamos agora pegar o menos 7 e multiplicar todos os termos do segundo parênteses. O menos do 7 com mais do x² dá menos. Quando você fizer 7 vezes 1x², vai ficar 7x². O menos 7 vezes o menos 4x, o menos com menos dá mais. Quando você fizer 7 vezes 4x, vai dar 28x. Observe que 7 vezes 4 deu 28. Como o 7 não tem parte literal, a parte literal do 4, que é x, foi repetida. Agora, vamos pegar o menos 7 vezes 9. Menos por mais, o menos do 7 com mais do 9 dá menos. 7 vezes 9, 63. Agora, é só repetir o mais 5 que está fora do parênteses. Após a multiplicação, o que nos resta fazer aí é a redução dos termos semelhantes. Quando você for efetuar a redução dos termos semelhantes, você está trabalhando aí com soma algébrica. Na soma algébrica, sinais iguais soma e conserva o sinal, e sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. Os termos, para serem semelhantes, eles deverão ter a mesma parte literal, sem mudar nada. Veja aí no caso aí de x². Ele não tem nenhum outro termo semelhante a esse x², portanto, você repete x². Agora, no caso de menos 4x², veja que existe menos 7x². Ambos têm a mesma parte literal, que é x². Por isso, são semelhantes. Tem sinais iguais, soma e conserva o sinal. Somando e conservando o sinal, nós teremos aí menos 11. E repete a parte literal sem nenhuma alteração, que é x². Observa aí que o mais 9x é semelhante ao mais 28x, porque tem a mesma parte literal, que é x. Tem sinais iguais soma e conserva o sinal. Você vai somar os coeficientes mais 9 com mais 28 e vai repetir a mesma parte literal, que é x, sem nenhuma alteração. Então, somando os coeficientes, nós teremos 37, repetindo a parte literal, que é x. Agora, nós vamos para os termos independentes. Menos 63 com mais 5. Tem sinais diferentes. Eles são semelhantes porque não tem parte literal. Sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. Como o termo de maior valor absoluto aí é o menos 63, o sinal dele prevalecerá na resposta. Prevalece o sinal negativo, subtraindo 63 por 5, nós teremos 58. Então, a questão é, qual é o polinômio que multiplicado
por x menos 7 deu como quociente. Aliás, qual é o polinômio que é dividido por x menos 7 deu quociente x ao quadrado menos 4x mais 9 e resto 5. O polinômio foi x ao cubo menos 11x ao quadrado mais 37x menos 58, ok? Essa é a resposta da questão, tá? Vamos para a terceira questão. A área da região retangular abaixo pode ser indicada por 3x ao quadrado menos 4x mais 7. Então, vamos pegar aí a área retangular. Observe que ele esse retângulo já nos trouxe uma das dimensões, que no caso aí 3x menos 1 é a base ou pode ser chamado de comprimento também, tanto faz. A base e o comprimento vai dar no mesmo aí. O que é que nós queremos na questão? Vamos ver aí. Letra A. Descubra a expressão que indica a largura. Então, veja que ele me deu a base, que é o comprimento, e quer a largura. A largura aí é a altura. Então, vamos para a solução da questão. Temos aí o comprimento, que já é 3x menos 1, e eu quero a largura, que é a altura aí, ó. Então, vamos descobrir essa largura. Olha só, você tem a área, tá certo? E tem o comprimento. Como é que eu vou descobrir a largura? Lembrando a vocês, como está indicado aqui, que comprimento multiplicando largura vai dar a área. Então, por meio da operação inversa da multiplicação, que é a divisão, nós vamos descobrir a largura. Como? Você vai pegar a área e vai dividir pelo comprimento. Ou seja, você vai pegar, neste caso aí, o comprimento é 3x menos 1. Você vai pegar a área, que é 3x ao quadrado menos 4x mais 7 e mais 1, e vai dividir por 3x menos 1, encontrando a largura. Então, vamos fazer isso. Observe que 3x ao quadrado menos 4x mais 1 vai ser o dividendo. Veja se os termos estão ordenados no que diz respeito ao grau, ou seja, tem que vir em ordem decrescente em relação ao grau. O termo de maior grau aí é x ao quadrado, depois vem x elevado a 1 e depois x elevado a 0, que é o termo independente aqui, é 1. Ele não possui parte literal, subtende que a parte literal dele aí é x elevado a 0, por isso ele é de grau 0. Então, nós temos aqui o primeiro termo de grau 2, o segundo termo de grau 1 e o terceiro termo de grau 0. Então, eles estão ordenados no que diz respeito ao grau. Eles estão em ordem decrescente em relação ao grau. Vamos dividi-lo por 3x menos 1, que também está ordenado em relação ao grau. O termo de maior grau aqui é 3x. O expoente do x aqui é 1, então é do primeiro grau. O segundo termo, que é menos 1, é termo independente. O grau dele é 0. Então, tem grau 1 e tem grau 0. Está em ordem decrescente. É só efetuar agora a divisão. Vamos descobrir o quociente. Para isso, eu vou pegar o termo de maior grau do dividendo, que é 3x ao quadrado, e vou dividir pelo termo de maior grau do divisor, que é 3x. Vamos efetuar essa divisão. Dividindo 3x ao quadrado por 3x, perceba que eu tenho dois fatores iguais aqui, que é 3 e 3. Portanto, eu vou cancelar esses dois fatores. E vou dividir x ao quadrado por x elevado a 1. Subtraindo os expoentes, vai ficar x elevado a 1. Se o expoente é 1, não precisamos escrever. Nós vamos pegar x e vamos trazer aqui para o quociente. Esse x do quociente vai multiplicar os dois termos que estão no divisor. No caso aí é 3x menos 1. Então, vamos trazer para cá. Ó. X multiplicando 3x menos 1. Como 3x menos 1 é um binômio, eu estou colocando entre parênteses, para que eu possa utilizar a propriedade distributiva. O x que está fora do parênteses multiplicará os dois termos de dentro do parênteses. X vezes 3x. Neste caso, o expoente do x aqui é 1 e o expoente do 3x, o x também tem expoente 1. Somando os expoentes, nós teremos 3x ao quadrado, certo? E aí você tem agora x vezes menos 1. O mais de o x com menos 1 dá menos. X vezes 1 vai dar 1x aí, tá? Vamos pegar o resultado da multiplicação, que é 3x ao quadrado menos 1, e vamos trazer aqui para o dividendo, colocando termo semelhante abaixo de termo semelhante. Observe que 3x ao quadrado aí é semelhante a 3x ao quadrado. Lembrando que quando eu trouxer o 3x ao quadrado da multiplicação para o dividendo, aqui para colocar termo semelhante abaixo de termo semelhante, ele vai vir com a operação inversa. Ele está aqui mais 3, ao chegar no dividendo, chega a menos 3x ao quadrado. Vamos pegar aí o menos x da multiplicação
e vamos trazer aqui para o dividendo, colocando abaixo de menos 4x, porque ambos têm a mesma parte literal, logo são semelhantes. Lembrando que o menos x, ao chegar aqui para colocar abaixo do 4x, ele chega com o sinal oposto, mais 4 mais x. Agora, vamos reduzir os termos semelhantes. Nós temos aí mais 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, são opostos, você cancela, dá zero. Você tem aí menos 4x mais 1x, sinal diferente subtrai dá-se o sinal do maior termo de valor absoluto. Subtraindo 4 por 1 dá 3, então fica menos 3x. Vamos repetir aí o mais 1. Agora veja que o termo de maior grau do dividendo é menos 3x e o termo de maior grau do divisor é 3x. Ambos têm a mesma parte literal, que é x elevado a 1 e x elevado a 1. Ambos são do mesmo grau, portanto a divisão continua. Agora, se o grau do dividendo, que no caso aqui está sendo representado por menos 3x, fosse menor que o grau do divisor, a divisão se encerraria. Aí nós teríamos quociente x e resto menos 3x mais 1. Mas a divisão vai continuar porque ambos têm o mesmo grau. Então, vamos encontrar o segundo termo do quociente. Vamos pegar menos 3x do dividendo e dividir por 3x do divisor. Você tem aí o menos do 3 com mais do 3 dá menos. Mas também você tem aí divisão entre dois monômios que possuem fatores iguais. Vou cancelar o fator x com x, são partes literais iguais, estou cancelando. E vou dividir menos 3 por 3. O menos do 3 com mais do 3 dá menos. Aí, dividindo 3 por 3 dá 1, portanto, ficou menos 1. Vamos pegar esse menos 1 aqui, que é o resultado da divisão, e trazer para o quociente. Pegaremos esse menos 1 agora e vamos multiplicar os dois termos do divisor. Logo, você terá menos 1 vezes 3x menos 1. Olha só, menos 1 vezes 3x, que é o que nós vamos multiplicar aí, o menos do 1 com mais do 3 vai dar sempre, no caso aqui, menos por mais vai dar menos. Aí, 1 vezes 3x continua 3x, menos 3x. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 1 vezes 1 vai dar 1. Vamos pegar aqui o resultado da multiplicação, vamos trazer aqui para o dividendo, colocando termo semelhante abaixo de termo semelhante. Lembrando que os dois termos que estão aqui, que for o resultado da multiplicação, que é menos 3x mais 1, vai vir aqui para o dividendo com seus sinais opostos. Então, menos 3x vai chegar aqui no dividendo, sendo mais 3x. O mais 1 vai chegar aqui no dividendo, colocando menos 1. Agora é só reduzir os termos semelhantes. Menos 3x mais 3x são opostos, eu cancelo. Mais 1 menos 1 também são opostos, eu cancelo. Então, o resto da divisão foi zero e o quociente ficou x menos 1. X menos 1 é a largura. Então, vamos substituir a palavra aqui, largura, na figura por x menos 1. Ok? Nós temos aí a letra B. Vamos ver o que é que ele pede na letra B. Vou limpar aqui essa área de trabalho aqui, tá certo? E vamos ver o que é que ele pede na letra B. Descubra o valor de x para o qual o perímetro é de 52 unidades. Preste atenção, pessoal. Perímetro se obtém somando a medida de todos os lados. Veja que aqui eu tenho o comprimento, que é 3x menos 1, e tenho a largura, que é x menos 1. Essa largura se repete duas vezes. Então, vamos para a solução aqui, ó. Repetindo aí a largura, x menos 1 e x menos 1. O comprimento, que é a base, também se repete duas vezes. 3x menos 1, 3x menos 1. Agora, para descobrir o valor de x, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, é encontrar o polinômio na sua forma reduzida que representa esse perímetro. Para isso, eu vou reduzir os termos semelhantes. Primeiro, eu vou efetuar a operação com todos que possuem parte literal x, no caso aí 3x, mais x dá 4x, mais 3x eu terei aí 7x, 7x com mais 1x eu terei 8x. Por que é que eu somei todos? Porque os sinais são iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Portanto, aqui, ó, abaixo da palavra solução, vou escrever o 8x. Agora, nós iremos reduzir os termos semelhantes que não possuem parte literal. Voltando aqui para a figura, a região retangular. Os que não possuem parte literais, todos são iguais a menos 1. Tem sinais iguais, soma e conserva o sinal. Quando eu somar os 4 termos aí, dá menos 4. Vamos trazer aqui para 8x menos 4. Ó. Temos aí 8x menos 4 representando o perímetro. Nós temos aí o binômio, o polinômio na forma reduzida, que representa o perímetro dessa região retangular. Esse binômio, como você está vendo aí,
tem valor numérico igual a 52 unidades. Então, 8x menos 4 é a mesma coisa de 52. 52 é o valor numérico de 8x menos 4. Olha, a partir do momento que eu estabeleci uma relação de igualdade entre 4x menos 4 e o 52, você passa a ter aí uma equação. Nós queremos o valor de x. O que é que nós devemos fazer? Vamos pegar esse menos 4, que não possui parte literal, e vamos passar para o segundo membro. No caso agora aqui, o x passa a ser incógnita dessa equação. Deixa de ser variável e passa a ser uma incógnita. Nas equações, as letras recebem o nome de incógnitas. Então, esse menos 4, ele está subtraindo, ele vai para o segundo membro somando com a operação inversa. Logo, você vai ter 8x igual a 52 mais 4. Ok? Agora, vamos somar 52 com 4, que nós teremos aí 56. Portanto, 8x vai ser igual a 56. Observe que esse 8, o que separa o 8 do x é uma multiplicação. Se o 8 está multiplicando e eu quero o valor do x, de apenas x, esse 8 que está multiplicando vai para o segundo membro dividindo 56. Portanto, você terá x igual a 56 dividido por 8. Na divisão de 56 por 8, nós teremos 7. X, portanto, vai ser igual a 7. Nós temos aí o valor de x, ok? Com isso, pessoal, encerrei nessa terceira questão essa videoaula. Quero aqui colocar diante de Deus a vida de vocês, pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a todos e espero que possamos nos encontrar numa próxima videoaula, se assim for da vontade de Deus. Até mais, pessoal.